Olá, gente. Vamos estudar mais. Vamos aprender hoje sobre. Nós discutimos aí a teoria, a hipótese documental do Pentateuco. Explicamos a origem e o principal postulador dessa teoria, que é o Julius Wellhausen. Apresentamos em outros vídeos as fontes citadas por essa teoria, por essa hipótese sobre a origem do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Neste vídeo de hoje, eu vou fazer agora a crítica à hipótese documentária, a crítica necessariamente à hipótese do Wellhausen, tá? E durante todo o século passado, o século XX, a hipótese wellhausiana formou o quadro em que foram discutidas as origens do Pentateuco. Então, todos os segmentos aí, principalmente dentro do cristianismo, todos começaram a discutir, então, a origem do Pentateuco, de onde ele veio. Até mesmo o Vaticano chegou a incentivar que a luz sobre essas pesquisas deveriam vir à tona no século XX. Então, é uma hipótese que não pode ser negligenciada, no meu ponto de vista, não foi negligenciada pelos teólogos católicos e entendo que não deve ser negligenciada a existência dela, não a adotar, mas a existência dela e o argumento que ela utiliza, a hipótese utiliza, essa hipótese, né, utiliza para falar sobre a origem do Pentateuco, tá? Estando especialmente para prestar atenção para as fontes escritas ou orais e formas de expressão usada pelo escritor sagrado. Então, isso tem que ficar atento. Algumas modificações importantes foram utilizadas nessa, dessa hipótese aí. Após a divulgação da hipótese, então, escritores, autores, né, como Albert Alt, Martin Noth, que defenderam a transmissão oral de crenças antigas, centrais, desde a saída do povo de Israel, ou desde a saída do povo de Israel do Egito, a conquista da terra prometida, e os convênios e a revelação no Sinai e no Horebe. Né? Ao mesmo tempo, o trabalho da Escola de Arqueologia Bíblica Americana, sobre a direção do arqueólogo William Albright, vai confirmar que, mesmo se o Gênesis e Êxodo foram apenas finalizados em sua forma final no primeiro milênio antes de Cristo, isto é, do ano de 1000 até o ano menos um, né, da era cristã, antes de Cristo, né? Se o Gênesis e Êxodo foram escritos desta forma final, eles vão fazer o diagnóstico de que foram ainda firmemente enraizados na realidade material do segundo milênio antes de Cristo. Então, esses autores, Albright e North, eles vão dizer que essas fontes, elas não podem ter surgido no primeiro milênio, mas sim no segundo milênio. Então, a crítica que eles vão fazer fundamentando aí, utilizando aí a arqueologia para fazer essa afirmação. O efeito global de tais refinamentos era ajudar a uma maior aceitação da hipótese básica por crentes, de certa forma, para tranquilizar aí o mundo protestante, né?
seria uma hipótese mais básica para crentes tranquilizados, ficarem mais tranquilos, né? Mesmo se a forma final do Pentateuco era tardia, e não devido ao próprio Moisés, é possível recuperar uma imagem é, credível do período de Moisés e da idade patriarcal. Não como personagens do primeiro século, mas personagens que existiram no segundo século. Então é possível recuperar essa imagem através aí desses estudos arqueológicos. Assim, embora contestado por estudiosos como Humberto Cassuto, a hipótese documentária gradualmente diminuiu até mais ou menos aí por volta do ano de 1970. Então, assim, quem foi um seminarista ou fez teologia, acho que nessa época não tinha as faculdades de teologia, não me lembro. Os cursos de teologia eram oferecidos pelos seminários confessionais. E, então, nos seminários, eles ensinavam quase que universalmente essa hipótese documentária aí, até 1970. Isso mudou de figura a partir no pós-1970, principalmente com a figura, com a argumentação do Roger Wybray. Em 1987, ele representou argumentos quase idênticos, com consequências muito maiores. Nessa época, haviam sido propostos 3 modelos distintos para a composição do Pentateuco. Tá? O documentário, a Torá como uma compilação de livros originalmente separados, mas completos. Uma outra composição suplementar, um livro original, implementar com adições ou exclusões posteriores. E outro segmento aí é o fragmentário, muitas obras fragmentárias e edição. Wybray argumentou que os 3 modelos possíveis ao documento Pentateuco, né, a Torá, era mais difícil de se demonstrar que os modelos complementares e fragmentários, tá? Então, que haviam sido propostos e se baseavam em processos relativamente simples, lógicos e poderiam explicar a irregularidade do texto final. Então, o processo que o Wybray previa pela hipótese e o desenvolvimento pela hipótese documentária é complexo, extremamente específico em suas suposições sobre o antigo Israel, e mesmo também sobre o desenvolvimento da religião de Israel. Então, a partir disso, o Wybray passou a afirmar que esses pressupostos eram ilógicos e contraditórios e não tinham poder de oferecer uma explicação verdadeira. Quer dizer, a hipótese ela não pode fazer uma explicação verdadeira sobre a autoria aí do Pentateuco, que até então foi debatido, estudado e ministrado em cursos de teologia até 1970, tá? Porque, então, assim, não tinha a hipótese não tinha como oferecer uma explicação verdadeira. Não, é uma hipótese, mas aí a verdade aí da hipótese, não, como sempre, ela é efêmera. Por que ele afirmou isso aí, né? Ele fala assim, um dos exemplos que o Wybray faz é que deveriam os autores das fontes distintas evitar duplicação enquanto o redator final a aceitaria? Então, o autor das fontes, várias fontes, e o redator final aceitaria essas fontes distintas? Poderia? Né? Essa é uma pergunta. A hipótese documentária só poderia ser mantida na hipótese de que, enquanto a consistência era a marca registrada
das várias fontes e documentos inconsistentes, né, que eram marcas, características, uma característica de toda a teoria aí, documentária, a teoria Velauziana. Quem escreveu essas fontes? Quando, de fato, elas vieram a existir? Os personagens listados aí no período antes de Davi, no segundo milênio, são personagens já constatados a sua existência pela arqueologia. Agora, as fontes disso aí, e como o redator final conseguiu validar essa característica. Então, o Bray, ele havia feito aí uma proliferação de teorias e modelos sobre a origem da Torá, muitos deles radicalmente diferentes ao modelo do Wellhausen. Então, a explicação que o Bray dá não é uma explicação de aceitação também universal, porque ele não aceita a teoria velauziana, mas ele não aceita e propõe outros tipos de modelos, né, distintos, né, como eu já falei, documentário, fragmentário, de composição do Pentateuco. Na realidade, ele pega a teoria para criticar e cria outra teoria, tá? Outra conjectura, diferente do Wellhausen, né? Porque ele está querendo criticar o Wellhausen. Assim, para citar algumas das principais figuras das últimas décadas do século XX, o Schmidt, ele quase que completamente eliminou a fonte J, aí, esse erudito aí, bem conhecido no meio teológico. Ele eliminou a fonte javista, permitindo que apenas a existência apenas de um redator do Pentateuco, um redator deuteronomista, um redator deuteronômico tardio. É isso que ele vai conjecturar. Então, com as ideias de fontes identificáveis, desaparecendo a questão da datação histórica, também muda os seus termos, tá? Então, vai também fazer suas conjecturas. Esse é um erudito suíço sobre o Antigo Testamento. Pessoal, além disso, alguns estudiosos têm abandonado essa hipótese documentária. Eu confesso que eu já não sou adepto desde o início. Estou falando que eu não sou adepto dessa hipótese documentária, tá? Só é uma apresentação para que vocês ganhem consistência quando forem discutir aí matérias concernentes à Torá. Possivelmente uma ou outra pessoa vai tocar nesse assunto, tá? Porque não tem consistência, não tem fundamentação assim, fidedigna da existência das fontes, tá? Na realidade, os postuladores aí da hipótese documentária, eles leram o Pentateuco e aqui foi marcando que determinadas partes pertenciam a uma fonte eloísta, uma fonte javista, uma fonte deuteronomista, uma fonte sacerdotal. Tá? Bom, então muita gente vai adotar modelos alternativos, né? Que vem o Pentateuco como produto de um único autor, que é a maioria aí de teólogos estudiosos conservadores, né? A postura que eu adoto, que é o conservadorismo para a autoria do Pentateuco. Nessa questão compartilhada aí até mesmo com concepções judaicas, que o Pentateuco teve um único autor, e não uma composição como uma folha, como um cobertor de retalhos aí que tem vários autores. Tem um único autor. Ou como ponto final de um processo de criação
por toda a comunidade, né? Daí pode, a gente fundamenta também, né? Eu cito aqui dois autores que vocês podem ler que vão ajudar nessa compreensão aí. O Rolf Hendorf e o Herbert Brum, que veem o Pentateuco como sendo o desenvolvimento da acumulação gradual de pequenas unidades em obras cada vez maiores. Um processo que remove esses autores, que remove tanto o javista como o eloísta, tá? E remove significativamente, tá? Implica aí uma vez em um modelo, eles é, vão, né, descaracterizar a hipótese documentária do Wellhausen e vão adotar aí essa hipótese mais recente aí do North, que do Schmidt, que é a questão do documentário, modelo documentário fragmentário das origens do Pentateuco. Essa é a adoção do modelo pelo Hendorf e pelo Brum, tá? O erudito canadense John Van Seters, ele vai utilizar um modelo diferente, ele provê um processo contínuo de suplementação. Foi existindo e os escritos foram sendo suplementados, foi sendo acrescentado. Ele vê dessa forma, né? Em que mais autores tardios modificam composições anteriores e mudam o foco das narrativas. Ele acha que tem uma intromissão aí do redator, mas ele descarta a teoria das fontes. A proposta contemporânea mais radical veio aí do Thomas Thompson, tá? E vai surgir que a redação final da Torá ocorreu tardiamente. Pode ser que a edição Torá, a edição Pentateuco, que ele afirma que essa edição, sua forma final, ocorreu tardiamente. Então existiram livros, fragmentos, aí eles não usam fontes, eles evita citar, o Thompson evita citar a questão das fontes, mas ele fala assim, ó, uma reunião total do Pentateuco, tal como nós temos hoje, vai surgir aí bem mais tardiamente. Isso é lá no período do domínio dos asmoneus, no Oriente Médio. É uma teoria radical, que é conhecida como um minimalismo bíblico. O Thompson é taxado de ser um minimalista. Então, que é? É uma que tem menos aprovação por parte dos estudiosos. Então, não tem tanta essa aceitação aí, né, por parte do mundo teológico, tá? A hipótese documentária ainda tem muitos adeptos. Isso normalmente da teologia liberal, tá? Ó, a morte da fé é a teologia liberal. Eu não concordo com nada que a teologia liberal faz. Eu não concordo com nada o que dizem os teólogos liberais. Tem alguns teólogos liberais que eu tenho aqui na minha biblioteca, já li a obra deles. A gente aprende o que eu aprendi, que eu vi nesses teólogos liberais, que eles querem racionalizar todo um texto sagrado de fé o tempo todo, que isso é inviável. Isso é impossível. A Bíblia é um manual de regra de fé e prática. Então, assim, essa hipótese aí do Thompson vai ter muitas adeptos, principalmente nos Estados Unidos. A hipótese documentária, não do Thompson, mas a hipótese documentária lá que eu apresentei, muitos lugares aí eles ensinam e vivem assim, né? Eu posso dizer aqui o próprio William Proper. Foi concluída a tradução de 2 volumes e comentários sobre o Êxodo para
uma série de postagens de textos bíblicos. E ele vai partir dessa apresentação, ele vai fazer isso a partir de um quadro da hipótese documentária. O Campbell, Anthony Campbell e Mark O'Brien, eles vão ter o livro publicado, né, chamado Fontes do Pentateuco. Nessa obra estão apresentando a Torá classificada em fontes contínuas, seguindo as divisões de lá do Martin North, tá? Fontes contínuas, elas foram surgindo e foi tendo a continuidade, assim, essas fontes. Eles descartam o GED, né? JED, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, ok? Apresentando a Torá em fontes contínuas, como eu já falei. Então, os livros editados aí, publicados por Friedman, Richard Elliot Friedman, Who Wrote the Bible, né, de 1987, e também um outro livro que ele vai publicar, essa primeira obra foi em 87, é publicado outra obra dele em 2003, The Bible with Source Revealed, de 2003. Essas obras essas duas obras são uma essência, uma resposta estendida e retrucando o Wybray, explicando em termos baseados na história do antigo Israel como esse autor, né, como os redatores poderiam ter tolerado a incoerência, a contradição e a repetição se isso de fato tivesse forçado esses redatores pelo contexto histórico em que trabalhavam. Essa é a crítica que ele vai fazer. A clássica divisão das quatro fontes aí, Friedman, que ele vai fazer também, contrapondo diferenciando da teoria do Wellhausen, é, é diferente porque ele vai aceitar a questão de datação, tá? Então aí ele vai dar uma datação para o Hezekiel, e é Hezekiel, né? Kaufmann, de a fonte sacerdotal, né, que teria sua datação aí a partir do reinado de Ezequias, no período aí de Isaías. Isso em si não é uma pequena modificação do Velhaus. Para quem a datação tardia foi essencial para o seu modelo histórico do desenvolvimento da religião israelita. O Friedman argumentou que a fonte já vista aparece um pouco antes de 722 a.C. Assim que aparece a fonte, ele não é adepto, mas ele começa um trabalho de datação, tardio, né? 722, a fonte já vista, seguida da Eloísta. Aí ele, na teoria dele, une o javista e o Eloísta. Do surgimento do javista, da fonte javista eloísta, aí depois vem a fonte sacerdotal, que foi escrita como uma refutação à fonte javista e eloísta, que cerca de 715 a 687 a.C. O único, foi o único a aparecer, o único, né, que vai entender que essas questões de redação começaram aí no tempo do rei Josias, cerca de 622. A redação, tá? A redação que eu falo, as fontes estão escritas, aí a pessoa vem e vai juntando esse livro. Então, esse processo para formar a Bíblia que a gente tem hoje, para esse Friedman, começa lá com o rei Josias, em 622, tá? E o filho vai identificar isso aí como sendo
quem vai fazer a reunião final da Torá, essa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vai ser o Esdras, o sacerdote. Embora a terminologia e os insights aí da hipótese documentária, nomeadamente a sua alegação de que o Pentateuco é obra de muitas mãos e muitos séculos e que sua forma final pertence à metade do primeiro século antes de Cristo, continue a modelar o debate acadêmico sobre as origens do Pentateuco. Ela em si já não domina esse debate, como fez durante os 2 primeiros terços do século XX. Então hoje não tem muito, não está em voga, não é uma moda hoje ficar mais discutindo essa hipótese aí. Não é moda, não perdeu, né? Como muita gente foi retrucando a hipótese documentária, ela que ficou jogada para escanteio. As verdades consagradas em apresentações mais antigas sobre o tema da origem do Pentateuco desapareceram. Em seu lugar, os acadêmicos são confrontados por teorias concorrentes, que são desanimadoramente numerosas, extremamente complexas e muitas vezes expressas em um estilo expositivo que não é para os fracos de coração. Quem afirma isso é o John Van Setter. Os caras não concordaram com o Velhaus e aí eles foram fazendo outras hipóteses, né? Só que as hipóteses que surgiram para combater a velhausiana, elas não são tão conhecidas. Mesmo a teoria essa hipótese documentária do Pentateuco é uma, é uma argumentação muito complexa. Eu estou há vários vídeos tentando passar, informar, dizer a vocês sobre essa hipótese, mas ela não é de fácil assimilação, não é de fácil compreensão, é contraditória. E os caras, depois de 1970, que a velhausiana entra em declínio, eles começaram a elaborar outras teorias, né? E que não diz absolutamente nada. Não afirma absolutamente nada. Não acrescenta, não fala assim, ó, foi escrito. Né? Nós não temos uma afirmação bíblica de datação, cronologia lá, né? Não era uma preocupação do escritor da Torá, a preocupação era fazer a revelação de Deus, tá? Então, as teorias são complexas, e são fracas, e são inconsistentes. Se você quiser ter uma boa ideia disso aí, sobre a teoria do Wellhausen, né, para poder criticar, só ler a introdução do próprio livro do Wellhausen, né, Prolegômenos, a História de Israel. Ó, não é nem da teologia, do livro vai tratar da questão da história de Israel. Ok, pessoal? Bom, isso vocês podem encontrar essa argumentação, a hipótese documentária aí no livro do Archer, e daí agora eu acabo com essa exposição, tá? No próximo vídeo tratarei de outro assunto aqui com vocês. Até breve.